Olá, queridos alunos, estamos aqui para conversar sobre a condição jurídica do estrangeiro. Então, dentro desse tema, quais são pontos de destaque, pontos relevantes? Vamos ver. Nós vamos conversar sobre a entrada dos estrangeiros, os direitos dos estrangeiros admitidos e um tema extremamente importante, gente, a saída compulsória de estrangeiros. Vamos para o artigo 5º, caput da Constituição de 88. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Bem, o artigo 5º tem diversos incisos, traz diversos direitos e garantias. Então, o que a gente pode inferir desse artigo 5º, né? Qual a interpretação que a gente traz desse artigo 5º caput? Ora, ele garante direitos aos brasileiros, mas também aos estrangeiros. É necessário que o estrangeiro esteja aqui como permanente, né? É necessário que ele esteja domiciliado, porque em direito a gente tem uma diferença entre residência e domicílio. O domicílio é onde a pessoa exerce suas ocupações com o ânimo de permanecer. Então é necessário que o estrangeiro esteja domiciliado aqui, né, esteja permanente aqui com o ânimo de permanecer para ser titular de direitos? Não. Basta que o estrangeiro esteja residente aqui. Então, por exemplo, um estrangeiro que está aqui com visto de turista, né, está aqui a caráter recreativo, passeando, conhecendo o país, ele é titular de direitos? Sim, o artigo 5º assegura. Nós já vimos, né, na aula anterior, que existem distinções entre brasileiros e estrangeiros, e entre brasileiros natos e naturalizados. O naturalizado, ele é titular de direitos como brasileiro nato, porém existem as diferenças trazidas pela própria Constituição. O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado em alguns casos, o nato não, né? O naturalizado, ele só poderá ser proprietário de empresa jornalística caso ele tenha sido naturalizado há mais de 10 anos. Ele não pode ocupar aqueles cargos do artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, cargos privativos de brasileiro nato. E eu iniciei a aula passada dizendo que o brasileiro, né, ele tem um vínculo jurídico-político com o Brasil. E qual é a diferença básica entre brasileiros e estrangeiros? O estrangeiro, ele não possui esse vínculo jurídico-político com o Brasil. Então, por exemplo, ele não pode exercer direitos políticos, essa é a regra geral, né? Ele não pode votar, não pode se candidatar. Então, o que a gente tem que pensar sobre o artigo 5º caput? É lógico que o brasileiro possui mais direitos, possui mais garantias do que o estrangeiro, mas o estrangeiro aqui também tem direitos assegurados, ainda que ele não esteja aqui de modo permanente. É importante também, vamos voltar aqui para o material, estarmos atentos aos artigos 106 e 107 da Lei 6.815 de 80. Esses artigos trazem proibições expressas pela lei aos estrangeiros, como, por exemplo, exercer atividade político-partidária, né, fazer parte de partido político, se filiar a partido político e outras proibições expressas na lei para o estrangeiro. Vamos continuar. No tocante à saída compulsória do estrangeiro, é importante destacar o impedimento, a deportação, a expulsão e a extradição. Vamos verificar aqui, gente. Embora o impedimento ele seja tratado comumente como saída compulsória do estrangeiro, ao lado da expulsão, da extradição, da deportação, no impedimento o estrangeiro sequer chega a entrar no território nacional. Ele exatamente é impedido, daí o nome impedimento, ele é impedido de entrar no território nacional. Vamos ver o artigo 26, gente, da Lei 6.815 de 80? Vamos lá para o material. Aqui, quando nós temos artigo 26, não é da Constituição, é da Lei 6815 de 80, que é o Estatuto do Estrangeiro. O visto concedido pela autoridade consular configura mera expectativa de direito
podendo a entrada, a estada ou registro do estrangeiro ser obstado, ocorrendo qualquer dos casos do artigo 7º, da própria Lei 6.815, ou a inconveniência de sua presença no território nacional a critério do Ministério da Justiça. Então, vamos admitir o seguinte, o estrangeiro, ele até adquiriu visto, ele veio para o Brasil com visto correlato, mas chegando aqui, por uma questão de conveniência ou oportunidade do interesse nacional, ele é impedido de ingressar. Isso pode acontecer? Sim, tá? Ainda que ele tenha o visto, nós costumamos dizer, o visto, ele não lhe garante o direito ao ingresso, ele só tem mera expectativa de direito, porque o Brasil é soberano para deixar ingressar no seu território os estrangeiros que ele julgar que são convenientes para o ingresso em território nacional. Trata-se de ato de soberania, tá? Então, ainda que ele obtenha o visto, isso não lhe dá o direito, não lhe garante o direito de ingressar no território nacional. Tá? Se a gente for fazer um raciocínio inverso, isso acontece em outros países. Algumas pessoas adquirem o visto aqui e no momento que ingressam lá, a despeito de preencherem todos os requisitos, são impedidas de ingressar. Um ato de soberania. Tá? Bom, vamos voltar para o nosso material. Deportação. Na deportação, sim, tá? O indivíduo entra, mas ele é retirado de maneira forçosa do território nacional. Artigo 57. Nos casos de entrada ou estado irregular de estrangeiro, se este não se retirar voluntariamente do território nacional no prazo fixado em regulamento, será promovida sua deportação. Então, vejam aqui, gente, deportação, ela pressupõe o quê? Irregularidade do estrangeiro. O estrangeiro entrou aqui sem visto, clandestino, escondido. Ou então, ele veio com visto, só que expirou a data para que ele se retirasse. Ele veio com visto de turista, mas ele acabou trabalhando, o que é vedado. Existe um visto específico para isso. Então, o que acontece? Ele pode ser deportado, está sujeito à deportação. A deportação não está vinculada à ocorrência de crime, é bom chamar a atenção disso. Ela está atrelada à questão da irregularidade do estrangeiro aqui. Então, ele pode ser deportado. Quem tem a competência para deportar aqui no Brasil é a Polícia Federal. Uma vez deportado, ele pode voltar? Sim, desde que ele pague uma multa ao Tesouro Nacional e regularize sua situação, adquira um visto e volte. Vamos continuar então. Expulsão. Artigo 65 do Estatuto do Estrangeiro, da Lei 6.815 de 80. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. Gente, como eu havia dito, a deportação não pressupõe crime. A deportação pressupõe irregularidade. A expulsão não. A expulsão, ela está ligada a um crime, ao cometimento de qualquer ato grave contra o Estado. A presença daquele estrangeiro aqui se tornou inconveniente, se tornou prejudicial para os interesses nacionais. Ele não é benquisto aqui. Então, quem pode expulsar um estrangeiro? Como é um ato grave, só o presidente da República que pode expulsá-lo. Tá? Então, o presidente da República é que possui essa competência. Só que existem estrangeiros inexpulsáveis. Quem são os estrangeiros inexpulsáveis? Vamos, por exemplo, nos remeter à súmula 1 do Supremo Tribunal Federal. Aquele estrangeiro que tem família brasileira. Ou ele é casado com brasileira, ou então ele tem filho brasileiro, união estável, enfim. Esse brasileiro é inexpulsável. Por quê, gente? Uma vez expulso, ele jamais pode retornar ao território brasileiro, a não ser que o presidente revogue o seu ato de expulsão. O deportado, ele possui família brasileira. O deportado, ele pode ser, isso pode acontecer, o estrangeiro ele foi deportado, mas ele possui família brasileira. Pode, porque uma vez deportado, como eu havia dito, ele pode retornar. Basta pagar a multa, o Tesouro Nacional, e regularizar sua situação, obtendo visto lá fora para ingressar no território nacional.
O estrangeiro, né, passível de expulsão, ele não pode retornar ao Brasil, a não ser que o presidente da República revogue seu decreto presidencial de expulsão. Então, a gente não pode pensar o seguinte: puxa, a Lei 6.815, a súmula 1 do STF, né, estão sendo muito flexíveis com o estrangeiro passível de expulsão, né? Existem estrangeiros que não podem ser expulsos porque tem família brasileira. O raciocínio não é esse, né? Nós aplicamos aí o princípio da proteção à família, tá? Por quê? Uma vez expulso, a rigor ele não pode retornar. Bom, vamos passar para um outro tipo de saída compulsória, que é a extradição. A extradição poderá ser concedida quando o governo requerente se fundamentar em tratado ou quando prometer o Brasil a reciprocidade. Prezados alunos, vejam o seguinte: na extradição, a extradição é um ato de cooperação penal entre dois países. Então, por exemplo, um brasileiro cometeu um crime no Brasil, fugiu para o exterior. O Brasil pede a extradição, ou seja, o Brasil é competente para processar e julgar criminalmente aquela pessoa. Então, ele pede a jurisdição estrangeira para que o Estado estrangeiro o entregue à jurisdição penal brasileira, que é competente para processá-lo e, se for o caso, puni-lo. Então, a extradição é um ato de cooperação penal judicial entre estados, entre países, tá? Interessante destacar que nós vimos, em outra ocasião, o artigo 5º, inciso 51, que fala o seguinte: o brasileiro nato, ele nunca pode ser extraditado. Então, por exemplo, nós temos um brasileiro nato que foi para o exterior, cometeu um crime, voltou para o Brasil. Ainda que o Estado estrangeiro requeira a sua extradição para que ele possa ser julgado lá, nós não vamos extraditá-lo. O Supremo Tribunal Federal, que tem a competência para apreciar esse pedido, ele não considerará a extradição desse brasileiro nato, em razão do artigo 5º, inciso 51 da Constituição. Todavia, o brasileiro naturalizado ele pode ser extraditado. Em que casos? Desde que ele tenha cometido crime antes da naturalização ou por tráfico de drogas, a qualquer tempo. Tenha ele cometido o crime antes ou após a naturalização. Vamos prosseguir, né? Existe aqui uma indicação de um livro interessante para que a gente possa compreender de uma maneira mais aprofundada as distinções entre impedimento, deportação, extradição, né, e expulsão. Vamos só fazer uma síntese aqui, tá? O brasileiro nato ou naturalizado não pode ser retirado compulsoriamente do país. Até porque, vamos lembrar que a Constituição acabou com a pena de banimento. Então, ainda que o brasileiro nato tenha cometido um ato gravíssimo, ele não pode ser retirado do território nacional. O brasileiro naturalizado, ele pode ser retirado do território nacional caso ele perca a sua nacionalidade, caso ele perca a sua naturalização. Vamos nos lembrar, lá do artigo 12, parágrafo 4º da Constituição. Se ele tiver a sua naturalização cancelada por sentença, né, transitada em julgado, por atividade nociva ao interesse nacional. Aí sim ele pode ser retirado, mas primeiro ele tem que perder a nacionalidade, tá? Impedimento, ele é destinado ao estrangeiro. O estrangeiro, ainda que esteja irregular, ele não chega a ingressar no território nacional. Trata-se de um ato de soberania. Ainda que ele tenha um visto, ele não tem direito ao ingresso. Ele possui apenas mera expectativa de direito ao ingresso. Ato de soberania. Deportação, competência, Polícia Federal. Pressupõe o quê? Irregularidade do estrangeiro. O estrangeiro deportado pode regressar ao Brasil? Sim, desde que regularize sua situação. Expulsão. Quem tem a competência para fazer? Presidente da República. Pressupõe o quê? Cometimento de ato grave contra o Brasil. A presença dele se tornou perigosa para os interesses nacionais, para o próprio Brasil. Uma vez expulso, ele pode voltar? Não, exceto se o presidente da República revogar o seu ato. Tá? Lembrando aqui que existem aqueles estrangeiros que são inexpulsáveis, como, por exemplo, o estrangeiro que tem família brasileira ou filho brasileiro, né, sob sua guarda. Nesse caso, ele não pode ser expulso.
E, por fim, a extradição, que é um ato de cooperação penal internacional entre dois Estados para combate ao crime em âmbito internacional. O brasileiro nato, voltando aqui, nunca poderá ser extraditado. E o brasileiro naturalizado, ele pode, naqueles dois casos que nós já trouxemos aqui, do artigo 5º, inciso 51 da Constituição. Foi um prazer estar com vocês, um grande abraço, nos encontraremos nas próximas aulas.